Bom, então aqui vamos ver como é que funciona essa voltametria aqui, né? Vamos imaginar aqui, né, a gente coloca o nosso analito, vamos pensar que o nosso analito é o metal, né? Oxidado aqui, mais um, certo? E aí a gente coloca esse analito aqui, vai estar na célula lá, que vai ser feita a voltametria. E aí esse eletrodo de trabalho aqui, ele vai iniciar num potencial negativo, vamos por aqui menos 0,5, certo? E aí, no potencial negativo, o eletrodo está rico em elétron. E aí, estando rico em elétron, vai ficando cada vez menos rico em elétron, né? Login ele já está neutro aqui, o analito não se descarrega no eletrodo, certo? Não se descarrega no eletrodo, só que depois esse eletrodo começa a ficar pobre em elétron, né? Então vai ficando pobre, ó, veja o potencial vai aumentando aqui, ó, mais 0,5, mais 1,5, ele vai ficando pobre. Chega um determinado momento, mais ou menos aqui, um pouco antes do 1, ó, entre 0,5 e 1, vejam que esse metal aqui já começa a descarregar no eletrodo. O eletrodo já está tão pobre, eu gosto de dizer que ele está tão convidativo ao analito entregar um elétron nele, é bem nesse valor aqui, ó, o eletrodo começa a ficar convidativo ao analito. Então o analito vai lá e entrega um elétron dele lá para o eletrodo, que está pobre em elétron, nesse nível de pobreza de elétron, potencial mais aí 0,75, vamos supor, né? Mais ou menos aqui assim, positivo, né? Pobre em elétron. E aí então esse metal aqui vai lá e entrega o elétron dele lá no eletrodo, e isso gera corrente. Então o potenciostato percebe essa corrente, lembrando que reações quando elementos se oxidam, entregam o elétron no eletrodo, arbitrariamente a gente estipulou que isso é uma corrente negativa, né? Lembra? Corrente negativa. E a gente tem então que essa onda aqui é uma onda catódica, né? Como aqui ele está entregando o elétron, a gente tem essa onda catódica aqui. E aí então a gente vai ter um sinal. Então aqui eu inventei esse desenho aqui, né? Tem uns nos livros, eu não achei um tão legal, eu inventei isso aqui. É inventado, isso aqui não é real de nenhuma medida, tá? Mas a gente vai ter, por exemplo, se a concentração do analito for 10 milimolar, a gente vai ter uma amplitude de onda catódica aqui, ó, uma amplitude do sinal. Se a concentração fosse maior do analito, a gente teria uma amplitude um pouco maior, né, 20 milimolar. Mais concentrado, maior amplitude. Então vejam que quanto mais concentrado o analito está na solução, maior é a amplitude do sinal nesse potencial aqui, certo? Então, aqui a gente o potencial aqui ele é aplicado, certo? Ele é aplicado e a corrente vai no valor máximo aqui, que é o máximo que depois. E depois, como vai passando o tempo aqui, a gente vai tendo cada vez menos analito. Como é que eu vou dizer? A gente oxidou todo o analito, entendeu? Então, na região ali do eletrodo. Então, todos eles se oxidaram e a gente vai percebendo que vai diminuindo muito a corrente, certo? Então, depois que essa corrente diminui bastante, certo? Aí o próprio aparelho, que a gente já configurou isso, o próprio aparelho começa a fazer o eletrodo vir para o lado contrário. Agora ele chega aqui nesse potencial quase 1,5, por exemplo, e agora o eletrodo começa a fazer o contrário, ele começa a ficar não tão pobre em elétrons, porque quando ele vem até 1,5, está bem pobre em elétrons, né? Está bem positivo o potencial do eletrodo. Aí ele começa a vir para o lado negativo, ele vai ficando não tão pobre em elétrons assim, e vai ficando não tão pobre, não tão pobre. Percebam que aqui todo o cátion que era mais 1, agora ele virou cátion mais 2, né? Quando deu esse sinal aqui no eletrodo, ele entregou o elétron dele no eletrodo. E ele está ali na vizinhança do eletrodo, agora como cátion 2+. Só que agora o eletrodo está ficando cada vez não tão pobre em elétrons, e tem uma hora que ele também já não está tão pobre assim. Aí quando ele não está tão pobre em elétrons, o que acontece com esse cátion? Ele pode pegar o elétron dele de volta. Como ele não está tão pobre em elétrons assim, já tem uma quantidade razoável de elétrons ali, tem uma hora que esse cátion pega o elétron de volta. Eu digo de volta, né? Não é que ele vai pegar o mesmo de volta, mas ele pega um elétron. E aí ele vai virar um metal com o número de oxidação mais 1, bem como ele era no início. E a gente vai ter uma onda anódica aqui, uma onda ao contrário, certo? E essa onda ao contrário é a mesma lógica. Quanto mais concentrado o analito, maior a amplitude da onda. Então é por isso que é possível fazer a voltametria, né? Fazer uma volta, a gente vai e volta, certo? Então, isso aqui é chamado de voltametria cíclica. Muitas vezes, principalmente quando é eletrólito mais simplesinho, que nem esse que eu inventei o exemplo, muitas vezes funciona a voltametria cíclica, muitas vezes, né? Mas às vezes não, nem sempre vai dar certinho. Também nem sempre é tão bonitinho assim, às vezes a onda catódica é um pouquinho mais relevante que a outra. Então tem detalhes aí. Eu quis fazer um bem bonitinho aqui, digamos assim, né? Para mostrar para vocês. Mas nem sempre é tão legalzinho assim. E aí, o que a gente faz depois disso? A amplitude da onda, a gente pode criar uma linha base aqui, ó.
e medir a altura do sinal aqui, ó, a altura dessa amplitude aqui, ó. Aí a gente pode correlacionar a concentração do analito no gráfico com a amplitude do sinal que ele deu na voltametria. E também a gente fica livre para trabalhar tanto na onda, na onda catódica, que seria essa aqui, ou trabalhar com a onda anódica. Tanto faz, eu poderia medir a amplitude da onda anódica. Normalmente o químico escolhe onde tem mais variação de amplitude, né? Às vezes uma onda anódica ela não é tão pronunciada igual a catódica. Aí o químico trabalha com a onda catódica, entenderam? Então a gente vai para onde está melhor. E a gente faz uma curva de calibração com isso, se vê que tem linearidade entre os pontos, né? Então várias soluções padrões são analisadas na voltametria cíclica, se constrói uma curva de calibração, tem linearidade, pronto, agora a gente pode fazer uma medida com uma amostra em que a gente não conhece a concentração do analito. E aí se o sinal da amplitude der dentro da curva analítica, é só a gente fazer a regressão linear e está feita a determinação da concentração do analito por voltametria cíclica, entenderam? É isso aí. Acho que eu expliquei tudo aqui. É isso, né? Não tem mais aqui. Aqui, esse texto aqui, acho que é o que eu falei aqui, acho que é o que está escrito no texto aqui, né? Não vou ler. Aqui eu só peguei para mostrar para vocês, né? Como eu sei que nem sempre funciona essas voltametria cíclica, né? E aqui eu peguei um exercício que eu estava olhando, o exercício do Harris lá, e achei interessante. Na real, ele nem não chega a ser um exercício de voltametria. Ele meio que ficou um exercício de química orgânica, assim. Ele quer que a gente diga quais são as reações que aconteceram ali, né? Mas eu nem vou, nunca vou dizer, explicar como é que faz o exercício aqui. Só vou mostrar para vocês que esse exercício aqui é bem interessante, porque ele é assim, ó. Já vou dizer aqui para vocês, ó. Deixa eu só ler o exercício e já vou, parei, diminuir a tela um pouco. E vou falando o que eu quero explicar aqui. Ó, o voltamograma cíclico do antibiótico cloranfenicol, né? Cloranfenicol, abreviado em RNO2. Então, esse aqui é o antibiótico, certo? Eu deixei ele com a cor verdinha. Então, foi feito um voltamograma com ele. Vejam que o voltamograma iniciaram com potencial negativo, foram aumentando, né, o valor, ou seja, aqui está bem rico em elétrons, ele foi ficando não tão rico assim. Aqui ele está neutro, depois ele foi ficando pobre em elétrons. Potencial... Aqui tá, aliás, está invertido aqui, o potencial positivo, né, está pobre em elétrons aqui, e ele veio vindo e foi deixando cada vez mais rico em... Não tão pobre em elétrons, aqui ficou neutro e aqui está rico em elétrons, né. Está invertido aqui os potenciais. E aí vejam que foi feita essa varredura de potencial, né? Eles iniciaram em 0 volts, o começo da análise foi feita aqui. Então, iniciou começando aqui. E aí, então, o analito era esse daqui, se iniciou o potencial. E aí, então, se observou que a primeira onda catódica, que é essa onda aqui, né? Essa primeira onda catódica formou esse produto aqui, ó, o RNHOH, que é esse produto aqui, certo? O RNO2 é a molécula que está aqui, desse jeito, certo? O RNO2, que é o analito. E aí na primeira onda catódica formou esse produto aqui, ó, o RNOH. E aí eles foram lá para aquela região ali, teve como é que eu vou dizer, a amplitude do sinal ali, voltou, e aí eles começaram a voltar o potencial. No voltar o potencial, a gente vai ter uma outra reação inversa, né? Aqui, quando o potencial está bem positivo, esse produto aqui, ó, o RNHOH, ele vai se transformar no RNO. Eu até deixei as reações aqui embaixo para vocês verem, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. O produto, o analito, quando ele se descarregou no eletrodo aqui, ele virou esse produto aqui, ó, o RNHO. Só que quando esse RNHO foi aplicado um potencial inverso, ele se transforma em outro produto e não o inicial. Ele se transforma em RNO, entenderam? Então, nem sempre, principalmente na química orgânica, né, nem sempre quando a gente faz a voltametria cíclica, depois que a gente volta no ciclo, o produto formado é o mesmo inicial. É isso que eu quis mostrar, porque achei interessante que aqui a gente tem um exemplo bem prático disso. Vejam que o analito era esse cara aqui. E a gente veio e fez essa onda aqui. Só que na volta ele forma esse RNO. Portanto, se a pessoa fizer uma voltametria cíclica aqui, é isso que o livro quis mostrar, no exercício quis mostrar, se a pessoa fizer uma voltametria cíclica aqui, ela vai partir dessa molécula que vai formar essa, só que essa quando voltar já forma essa. E depois essa aqui, quando tu aplicar um novo potencial, ela vai dar um sinal aqui, ó, nesse potencial aqui. Porque essa molécula aqui vai formar essa aqui, ó. Mas nesse potencial aqui, ó, o RNHO, é a mesma de lá, né? Só que aí depois ela vai formar aquela molécula no potencial antes,
porque é outro reagente, não era o RNO2, era o RNO, né? Então precisou de menos potencial para a reação acontecer, e depois o voltamograma vai ficar aqui. Não vai ter mais aquela parte lá, entenderam? Porque não vai partir mais daqui. Vejam, ó, iniciou aqui, isso aqui virou aquele produto lá, esse produto veio, formou esse outro produto aqui, e agora esse produto roxinho vai se transformar nesse aqui, que era o mesmo de lá, e aí aqui vai voltar e vai formar nesse roxinho, vermelho, roxinho, entendeu? Iniciou verdinho, verdinho, formou a molécula vermelha lá. Estou falando só as cores, né? Depois da vermelha veio para essa roxinha aqui e vai ficar aqui, vermelho, roxo, eternamente nesse ciclo que eu estou mostrando para vocês. Não vai dar mais aquele lá. Por quê? Porque a gente não vai ter mais esse cara aqui. Então é isso que eu quis mostrar, só para mostrar para vocês aqui, né? Na real, não, o exercício, eu acho que o exercício é mais para falar disso até, não tem cálculo de nada ali. Nem sempre a gente vai ter essa situação bonitinha aqui desse gráfico. Mas muitas vezes, isso aqui geralmente sempre dá certo com metais, né? É bem tranquilo. Mas com molécula orgânica muita coisa pode acontecer, né? Pode fazer a voltametria tranquilo com um monte de tipo de molécula aí. Mas para ficar bonitinha assim, não é todas, certo? Desse jeito aqui. Voltamogramazinho bem legal, assim. Lá no Harris tem uns voltamogramas, lá não tem muitos também. E então eu já tinha esse aqui no meu material, então acho que eu deixei. Se fosse melhor eu tinha trocado, né? Mas acho que tá bom aquele meu ali, certo? Então aqui, fecho aqui então a explicação da voltametria, né? Fecho esse vídeo aqui. Eu digo para vocês que a voltametria, ela é uma técnica, como é que eu vou dizer, bastante estudada, né? Bastante tecnologia desenvolvida fazendo experimentos voltamétricos, né? Existe muita pesquisa em cima da construção de eletrodos, novos eletrodos dopados com determinado elemento, e sempre a lógica é que eles sejam bastante seletivos, né? A gente tem até, por exemplo, construção de biosensores, né? Então assim vai, uma infinidade de possibilidades aí no ramo da pesquisa. Então muita gente trabalha na covoltametria pensando naquela parte da pesquisa. Mas depois que a pesquisa funciona e funciona, que eu digo, a gente tem um resultado positivo, né, do que a gente pesquisou e aquilo pode virar um produto, aí aquilo vira um produto. Vai virar um aparelho que vai ser detector de tal coisa e assim vai, né? E a voltametria, quando esse eletrodo de trabalho ele é feito com mercúrio, porque aí é que tá, quando o eletrodo de trabalho ele é feito com mercúrio, isso ganhou como é que eu vou dizer, ganhou uma praticidade, ganhou um espectro de aplicação para a técnica da voltametria, que já tem até um outro nome, que é o que a gente chama de polarografia. Parece que muita gente acha que polarografia é outra técnica. Não, polarografia está dentro da voltametria. Polarografia nada mais é do que uma voltametria onde o eletrodo de trabalho é o mercúrio. Só que o fato desse eletrodo de trabalho ser o mercúrio, isso tem muita coisa legal, muita possibilidade, muita facilidade. Então, ela é um estudo à parte, digamos assim, dentro da voltametria, que é estudar a polarografia, certo? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, finalizando essa parte da voltametria, que é o geralzão aí, o que é a técnica, né? E agora, a nossa última coisa que a gente vai estudar aqui dentro desse grupo de técnicas eletroquímicas vai ser a polarografia, que é uma parte da voltametria, que eu arrisco dizer que é o aparelho que é o xodó da eletroquímica. Tá? Se tiver um aparelho assim, uma pessoa, por que eu tinha que comprar? Claro que condutividade é o xodó, não vou negar, é óbvio também, né? Potenciometria também é o xodó da... Vamos voltar aqui para essa tela aqui, ó. Quais são os xodós das técnicas eletroanalíticas? O xodó é o condutimetria, ninguém faz o que ela faz. A potenciometria, a mesma coisa, é um xodó aí da eletroanalítica. E o outro xodó é a polarografia. Não tem discussão. Polarografia... Muita coisa que tu fazia por essas outras aqui, tu vai fazer pela polarografia também. Entenderam? Então tem esse detalhe aí. Claro que eu não estou desmerecendo as outras, né, pessoal? Não estou desmerecendo cada coisa. Imagina, a gente acabou de ver na colometria aí, uma colometria ou amperometria, medidor de glicose, por exemplo, né? Então não é desmerecer. Mas eu digo na aplicação, digamos assim, de possibilidades de fazer análises químicas, né? Bom, então fecho o vídeo aqui. Encerramos o estudo da voltametria e agora o próximo vídeo a gente vai para a polarografia, certo?